A questão do pensamento é justamente isso. A gente tem o cérebro trabalhando, pensamento nada mais é do que a força que a gente tem dentro de um campo. A gente tem um emaranhado, que é o fluido cósmico universal, e tudo está dentro daquilo. Então, quando a gente tem um impulso ao cérebro, um impulso à vontade, sendo um impulso no pensamento, você acaba fazendo com que as coisas aconteçam. Então, o começo do pensamento é justamente isso. Mas o pensamento vai influenciar, ou eu pensando em alguém, eu vou influenciar na melhora de uma doença de uma pessoa, por exemplo? Muitas pessoas perguntam para a gente. Quando a gente fala de pensamento, isso vem na lata. E você vê que você pode, porque se você pensar, nós estamos todos no mesmo emaranhado. A gente está lá mergulhado no fluido cósmico universal. Vê que a gente está nadando lá com a prancha da gente, surfando dentro do fluido numa boa. Quando você tem contato de um lado para o outro, você tem através da vontade, você impulsiona o pensamento para outra pessoa, você consegue modificar a outra pessoa. O que acontece com ela. As pessoas falam, eu brinco até às vezes em palestra, quando alguém fala mal de você no outro lado, a tua orelha fica vermelha. Não sei se já ouviu falar isso. Sim, Antigamente sim, se falava muito ouvi. disso. Então a gente vê que o que acontece realmente fica, porque é uma energia que ele está transmitindo, e essa energia, quanto maior for a vontade do emissor, maior é a energia e a ação que ela é transmitida para o receptor. Daí a questão que a gente vê da fé, como ela opera, muitas vezes milagres, vamos chamar assim. Não são milagres da forma com que a gente tem, mas como a fé ela pode operar coisas muito grandes. Porque quando você ora, quando você faz uma prece, quando você se dirige a Deus por alguém, quanto maior a tua fé, quanto maior a tua vontade de auxiliar aquela pessoa que está passando por problemas, maior o resultado de ação na melhoria do receptor. Então, a oração ela tem um poder muito grande. E a gente sai do peguismo. Isso que, nossa, tem pessoas que falam, pô Luiz, mas você mete o pau no peguismo. E falo sim, é o que eu falo hoje. São dois pontos que eu acho que a gente tem que deixar de lado dentro de quando a gente comenta, está numa palestra, sobe para falar alguma coisa. É justamente essa questão do pieguismo, que a gente tem que deixar de lado. A gente não pode mais aquela coisa, eu para orar eu preciso me ajoelhar, juntar as mãos. Isso tudo, se tiver necessidade, se você tem necessidade na tua prece de fazer isso, se isso vai te ajudar a fortalecer tua prece, faça, sem problema nenhum. Mas não ache que isso é obrigatório para quem não faz. A pessoa, às vezes, ela tem dentro dela um sentimento tão forte que ela emana esse sentimento para uma outra pessoa através do pensamento, e a outra pessoa sente essa vibração boa chegar e acaba melhorando. A gente vê o caso de depressão, por exemplo. Depressão é um caso clássico. Você sentiu isso dentro da família, você sabe como é difícil. Sim. A depressão hoje, ela tem CID. Antigamente não tinha. Antigamente se tratava a depressão com preconceito. Com preconceito. O que normalmente se falava com relação à depressão? Primeiro, depressão normalmente atingia mulheres. Não se falava em homens que tinham depressão. Por quê? Porque era sentimento de fraqueza. O que se falava a mulher que tinha depressão antigamente? Dá um tanque de roupa para lavar que ela melhora. Então esse é um dos pontos que eu falo que a gente em palestra, a gente tem que perder essa questão da pieguice. A gente tem um problema sério tratando ali. Então você tem que tratar esse problema de maneira correta. E com o tempo foi se desenvolvendo e pesquisando sobre isso, e você vê hoje que a depressão é um dos problemas de maior intensidade que a gente tem no campo médico hoje. A gente tem necessidade de tratar isso, a espiritualidade já vem trabalhando há muito tempo. Tanto que hoje você vê tanto homens quanto mulheres com problemas de depressão. E que o tratamento espiritual, assistência espiritual, a gente não fala em tratamento porque você não tem pretensão de cura, mas assistência espiritual em auxiliar, ela é muito forte dentro disso. Tanto que a gente tem casos de pessoas que chegam até a casa espírita orientadas por médicos. Olha, eu sei que isso não é bem assim, é estranho você ouvir no meu consultório isso, mas olha, procura a casa X, assim, procure ir lá e conversa com alguém, toma um passe, porque ele vê que muitas vezes foge só do campo psicológico e está no campo espiritual. E acho que ele até mesmo que ele não acredite, assim, não seja alguém que é um médico e é espírita, mas acho que ele vê a melhora de outros, né?
E ele fala assim, ó, até aqui eu consegui ir, agora mais que isso... Foge da minha alçada. Tenta lá, porque eu já vi gente... Já vi resultados. Vi resultado, né? Porque as pessoas retornam a ele. Ele vai ver, pô, a pessoa retornou bem. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.